Tá, então já iniciamos a gravação. Então, boa tarde a todos novamente. Sejam todos bem-vindos ao nosso último seminário, então, do Projeto Purinas. Com certeza, o Projeto Purinas, ele atingiu, assim, dimensões gigantescas, né, de quando nós iniciamos. Todos sabem, então, que foi um projeto idealizado pela acadêmica Júlia, né, que isso foi lá no segundo semestre, Júlia? 2021. Foi lá também. Exatamente. Estamos na nossa terceira edição. Indo para Inclusive, eu estive no Purinas agora em novembro, né? E recebemos um feedback muito positivo, né? O clube quer fazer uma parceria para o próximo ano conosco, para que nós façamos, então, produção de materiais para o clube. Então, Legal. mostra como o nosso projeto foi reconhecido, né? Então, parabéns a todos, obrigada pelo trabalho desenvolvido e vamos seguir trabalhando muito para cada vez mais, então, podermos dar uma resposta para a sociedade, né? Porque este é o objetivo dos projetos de extensão também, né? Assim como os projetos de pesquisa. Bom, mas, então, antes de eu falar tudo que a gente precisa fazer para prestar contas do edital deste ano, né? Para dizermos, então, fazer a finalização do nosso projeto, eu vou passar para a Júlia, que a Júlia vai fechar com chave de ouro o nosso seminário, né, de escrita científica, para que agora nas férias, então, vocês possam finalizar os manuscritos, iniciar outros, né? Quem nunca se inseriu num grupo de pesquisa possa se inserir, possa entender como que funciona a escrita científica. Então, a Júlia vai fazer uma abordagem geral. A Júlia é acadêmica de medicina da sétima fase, a oitava, meu Deus. Nona. Nossa, parece que foi outro dia que nós começamos a trabalhar juntas, né? Na nona fase. Já estou Agora ficando estou no triste. internato. Isso Já aí. estou ficando triste que daqui uns dias a Júlia se forma. Não, mas coisa boa, né? É importante encerrarmos ciclos também, né? Mas ela vai continuar trabalhando conosco, com certeza. Sim. Então, sejam todos muito bem-vindos. Desejo um excelente seminário, uma ótima apresentação. E é contigo, Júlia. Muito obrigada, então. Vou começar a compartilhar. Então, gente, eu vou começar a compartilhar e não vou conseguir ver aqui. Então, quiserem falar comigo ou no final ou pausando, ligando o áudio que eu consigo ver, tá bom? Mas eu vou começar a compartilhar aqui para vocês. Todo mundo vendo? Júlia, vamos fazer uma foto, quem sabe? Se o Pode pessoal ser. conseguir abrir a câmera de você. Pode compartilhar e a gente faz a foto. Uhum. Tá. E daí a gente coloca nos nossos registros. Tá. Quem puder abrir suas câmeras para aparecer. Me avisa que eu não tô vendo nada, então eu tenho que sorrir. Calma aí. Aí o pessoal ainda está abrindo as câmeras. Estão todos lindos. Agora. Perfeito. Pode iniciar, Júlia. Perfeito. Tá. Então, eu sou a Júlia Leão Batista Simões, sou acadêmica da nona fase, entrei agora no internato. Sou orientada pela professora doutora Margarete Dulce Bagatini, essa que falou com a gente agora há pouco, para quem ainda não conheceu. Não teve a honra, né, prof? E hoje a gente vai ter, então, a segunda edição do workshop de escrita científica. Ano passado eu fiz a primeira edição e esse ano, né, vamos fechar o ano com mais uma edição. Por quê? Porque lá no começo, em 2020, quando eu comecei a tentar escrever, a tentar entender como é que funcionava esse mundo, digamos assim, eu senti muita falta, sabe? Eu queria muito que tivesse alguém conversando sobre isso comigo. Então, junto com o projeto de extensão, né, fui tirando as coisas do papel. E eu acho que o que eu mais posso dizer agora para essa apresentação, se der para tirar alguma coisa disso, é tirem as coisas do papel de vocês. Então, tem uma ideia, tem um projeto, quer fazer um artigo, tem um questionamento, uma hipótese. Comece a tirar as coisas do papel. Vocês vão ver mais à frente que muitas coisas a gente começou em 2020 e agora que está colhendo fruto, e agora que foi publicado. Então, às vezes a gente pensa, mas eu sou caloura, eu não nada a ver começar agora, eu tenho que ser mais para frente, etc e tal. Não vou ter tempo agora ou alguma coisa do tipo, mas não é bem assim. Vocês vão vendo que a gente arruma tempinho e depois vai ficando com mais responsabilidade, vai aumentando a demanda. Então, assim, tem um tempinho agora nas férias, vamos trabalhar e depois você vai ver a colheita do fruto, você vai falar, nossa, que bom que eu fiz ano passado. E junto com isso, então, tem esse projeto de extensão
que o nome é Aplicando o Sistema Purinérgico na Comunidade. Foi idealizado com uma brincadeira aqui da minha família, que eu sempre falava, né? Ah, mãe, vou escrever agora um artigo sobre isso e não sistema purinérgico. Agora sobre isso e aquilo, sistema purinérgico. Minha mãe, mas o que é isso de sistema purinérgico, minha filha? E daí eu falei, realmente, né? As pessoas, talvez, a gente entra na faculdade, a gente tem logo de começo bastante contato, né? A gente tem sempre essa temática, em PC, etc e tal. Mas talvez muitas pessoas não saibam ou não entendem a aplicação. Então, conversando com a prof, eu falei, prof, se a gente fizesse uma coisa voltada para a comunidade, sabe? Explicando, relacionando, para a gente poder pensar o máximo possível essas relações. E aí foi isso, a gente montou, tem esse respaldo, né, nacional, a questão do grupo Purinas, que tem a gente fez a apresentação, a professora foi lá, isso várias vezes, né, com o meu primeiro manuscrito também a gente fez essa apresentação. Então, assim, é muito legal, porque é uma coisa que começou lá atrás, que eu nem sabia se ia dar certo ou não, e hoje em dia a gente colhe esses frutos, sabe? Então, acho que essa é a melhor parte, é a parte mais legal de fazer as coisas, digamos assim. E aí, aqui é o meu primeiro artigo, então, foi começado lá em 2020, quando a prof veio nessa comigo e falou, não, Júlia, vamos lá, você quer fazer? Vamos fazer. Eu não sabia nada, nunca tinha escrito nada. Falei, prof, eu queria muito tentar. E ela falou, não, vamos embora, vamos fazer. Aí, peguei um tema que estava relevante, né? Mais naquela época, agora já deu uma caída, mas enfim, que era a Covid. Busquei uma revista que eu achasse interessante, trouxe a Guillain-Barré, né, uma síndrome neurodegenerativa, e associei ao sistema purinérgico. E esse foi o grande diferencial desse artigo. O ineditismo dele, como a gente pode perceber quando a gente pesquisa, né, no PubMed, se a gente pesquisa Covid, Guillain-Barré e purinérgico, o único resultado que aparece é a minha revisão. Então, por isso que ela é relevante. E aí foi publicada muito bem desde 2021 e essa continua sendo uma das mais relevantes das minhas publicações. Então, o que a gente vai falar hoje? Nossos tópicos. Por onde começar? Quero, Júlia, hoje começar a escrever. O que eu faço? A gente vai lá do comecinho, vai pensar no manuscrito e lá no final a gente vai começar a escrever. Então, primeira coisa, ser pesquisador. A gente pensa assim, então ser pesquisador tem que ir para o laboratório, tem que mexer com ratinho. Não, a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma hipótese, questionar e sair da caixa e falar assim, talvez não seja essa a melhor opção do tratamento de tal coisa. Ou talvez eu possa associar essa e essa metabolização com, sabe? É ir questionando. Talvez você está numa aula, a professora deu uma aula para você sobre um tema que você gostou, você fala, nossa, será que tem outra forma de associar uma coisa? Ou tem uma outra forma de tratar? E por aí vai. Então, questionar, buscar justificativas e depois ir na base de dados ver o que já tem sobre isso. Porque de nada adianta ficar chovendo numa olhada, né? Falando, vou começar a explicar a fisiopatologia da diabetes. Não, a gente já sabe bastante sobre isso. E aí, para isso, a gente vai precisar do CPF do pesquisador. No ORCID, isso é um site, né? A gente faz a inscrição, coisa mais fácil que tem. E a gente precisa desse número por quê? Ele é o nosso número de cadastro, digamos assim, no mundo da pesquisa. Então, esse número é o meu número nas publicações. Então, às vezes, eles colocam lá Júlia Batista, Júlia Simões, Júlia Leão Simões, e mistura tudo, e às vezes não vai pelo nome. Agora, com esse númerozinho aqui, todo mundo sabe que é a mesma autora. Uma coisa que eu achei legal foi que eu estava vendo o meu slide da última apresentação, e eu fiz isso, fiz o print, né? Com 8 trabalhos. Hoje eu tenho 16 trabalhos publicados em jornais, né? Com DOI, que é essa parte, esse númerozinho aqui, que ele tem fator de impacto, são revistas internacionais e etc. Então, assim, é muito legal que você não vê essa caminhada toda. Quando você olha para trás, você percebe, nossa, eu já fiz 16 trabalhos que foram publicados, né? Claro, tem resumo ali, apresentação lá, mas assim, quando você vai vendo acontecendo, você fala, gente, não tô parada, né? É palpável, assim, o seu trabalho, e isso é muito legal. Além disso, também a gente tem o nosso portfólio, né? Quem ainda não conhece o Lattes vai ter que sofrer um pouquinho atualizando ele no futuro. Então, é onde você vai colocar as coisas que você fez, a sua formação, sua produção, seus projetos, onde você atuou. E, enfim, ele é muito utilizado, não sei se todos já precisaram dessa situação, né? Passaram por essa situação, que é, por exemplo, vou entrar como bolsista. Muitas vezes o professor pode pedir o seu Lattes. Então, olha, mandem um PDF do Lattes de vocês para poder avaliar. Então, é utilizado como forma de avaliação, etc.,
para você mostrar o que você fez, no que você é envolvido. Isso desde sempre, desde tudo, né, na faculdade. Ah, eu sou envolvido com a bateria, sou envolvido com esporte, sou envolvido com atlética, sou envolvido com pesquisa, sou envolvido com extensão. Então, tudo isso é importante e é muito necessário que a gente faça isso, porque a gente pode não perceber agora, mas isso tudo afeta o nosso futuro, que no caso é a nossa profissão, né? Ser médico, enfim. E desde pesquisar um artigo e descobrir qual que é o medicamento mais atualizado para o seu paciente nesse momento, até um networking que você vai precisar no futuro. Então, vamos lá. A linha de pesquisa, não sei se todos viram, mas a gente abriu inscrição, né, para o projeto de pesquisa. E desse ano eu decidi, final do ano, né, eu decidi aumentar um pouquinho. E a gente foi para as terapias coadjuvantes, né? A gente vai parar de focar só no sistema purinérgico. Não que a gente fizesse só isso também, né? Porque já teve artigo com sistema colinérgico. Esse último agora que a gente escreveu, o nosso grupo escreveu, são sobre os canais iônicos, então modulação de canal de sódio, canal de potássio, para poder reduzir a progressão tumoral. O sistema purinérgico a gente já está acostumado, né? Então, fazer uma modulação negativa ou positiva de algum receptor, aumentar a atividade da enzima, alguma coisa do tipo. A gente pode também fazer intervenções. Eu vi que várias pessoas mandaram em relação a alguma intervenção como musicoterapia, yoga, exercício físico, auriculoterapia, acupuntura. Dá para você pensar em vários tipos de intervenções, além das associações de terapias, né? A gente pode associar algo que já está ocorrendo, né? Alguma terapia que já está sendo ocorrendo, colocar ela como coadjuvante, ver qual potencial que uma tem em relação à outra. Então, isso fica bem livre, assim, para a gente poder trabalhar. Eu acho que isso é a parte mais legal, sabe? Porque a gente pode falar do que a gente gosta. Eu não preciso começar a falar, eu odeio neuro. Aí agora eu vou ter que só escrever sobre neuro, porque é o que está pedindo? Não, eu gosto mais de endócrino. Pronto, faz a parte de endócrino. Não, eu gosto, na verdade, de filosofia e vou trabalhar como a medicina pode... Então, assim, trazendo o questionamento, trazendo a sua hipótese, é muito mais fácil da gente construir, sabe? Por isso que eu acho que ela é tão ampla e como agrega todo mundo, sabe? Então, está passando, passou. Tá, então agora a gente vai para o nosso planejamento do manuscrito. Primeira coisa, então, a gente vai na nossa base de dados, que pode ser o PubMed, pode ser outra. Eu prefiro o PubMed, mas, enfim, tem outras. E a gente vai procurar. Então, por exemplo, hoje eu estava numa aula e vi que a professora falou sobre esclerose lateral amiotrófica. Legal. Vou começar a pesquisar. Pesquisei. Vi que é isso, vi que a fisiopatologia é relacionada a esse e esse fator. Aí você já começa a pesquisar mais direcionado. Se esse fator que está com algum problema, será que tem alguma terapia que é direto nesse fator? Aí você já acha uma terapia. Nossa, então a modulação de tal receptor com essa patologia dá para associar? Não tem nenhum artigo que associou ainda. Que interessante. Você acabou de criar um esqueleto do seu manuscrito. E aí, por exemplo, né, esse aqui foi um dos primeiros trabalhos também, acho que foi o segundo publicado, ou o terceiro, que associa a questão da inflamação dos alvéolos pulmonares, né, com a inflamação e a infecção pelo SARS-CoV-2. Então, aqui é uma imagem, uma figura que foi criada pelo nosso grupo, quem for trabalhar com a gente vai ensinar bonitinho como é que faz essas imagens, é bem legal de fazer, é uma das partes mais gostosas de fazer também. E aí, enfim, então aqui a gente tem o SARS-CoV infectando a célula, aumentando a sua replicação, que lisa a célula, aumenta o ATP. Então, o que aconteceu? A gente foi atrás da informação que o SARS-CoV é conectado à célula pelo ACE2. Legal. E o ACE2 é expresso nos alvéolos? É expresso nos alvéolos, ok. Então, quer dizer que o SARS-CoV ele poderia infectar os alvéolos e aumentar a liberação de ATP? Porque o ATP ele é intracelular, né? Se a gente lisa uma célula, o ATP vai para extracelular e começa a sinalizar o sistema purinérgico. E aí que entra. Então, muita gente vai pensar, mas ATP é moeda energética, né? Tá lá dentro da célula e tal. Sim, isso mesmo. Mas e se ela não está dentro da célula, está fora? O que ela pode fazer? E é assim que surgiu o conhecimento, né, do sistema purinérgico. Porque é uma molécula sinalizadora que é anti-inflamatória, pró-inflamatória, depende da situação. Então, aqui, por exemplo, com os estudos, com a literatura, a gente percebeu que o ATP que aumentava dentro do alvéolo, ele era pró-inflamatório, aumentava a tempestade de citocinas, mas a adenosina, que é a metabolização desse ATP, em ADP, AMP, adenosina, ele bloqueava a cytokine storm. Então, como que a gente poderia pensar? Essa aqui é fisiopatologia.
Então, eu sei que uma infecção, ou um paciente que esteja infectado, ou um pulmão que esteja sabe, que tenha sido infectado pelo SARS-CoV-2, a gente sabe que vai ser um pulmão mais inflamado, etc e tal. E uma dessas vias de inflamação é o ATP, a adenosina, enfim. Como que eu posso melhorar a situação? Se o ATP aumenta a cytokine storm e a adenosina diminui. Aqui eu poderia usar, talvez, uma enzima que transformasse o ATP em mais adenosina, que aí é bloquear. É uma opção. Mas como que esse ATP aumenta a cytokine storm? Pelo receptor, P2X7, entendeu? A gente vai trabalhando dessa forma. E é assim que a gente vai achando as informações. Então, você vai lendo, vai buscando, vai estudando, e aí você vai falar assim, já que uma coisa impede a outra, e aí é criada a nossa hipótese. Só que isso aqui é lá de 2020, ó. Isso aqui é lá de 2020, então, hoje em dia, se eu chegasse e publicasse isso, falasse isso, gente, eu tive uma ideia. O SARS-CoV, na verdade, ele causa inflamação. Isso já é redundante, todo mundo sabe isso na literatura hoje em dia. Então, a gente já não pode mais trabalhar com essa temática. E aí vem a parte do ineditismo. A gente precisa de algo que seja inédito. Então, o nosso último manuscrito, né, que foi modulando os canais iônicos dentro da mitocôndria. Então, uma célula cancerígena tem um problema na mitocôndria, porque esses canais, tanto de sódio quanto de potássio, estão associados a um aumento da divisão celular, tumoral, etc e tal. Então, se eu sei que, por exemplo, está aumentado no de potássio, diminuído de sódio, uma possível terapia, pensando numa redução de Eros, né, que é a espécie reativa de oxigênio, eu poderia fazer o contrário disso, o contrário do que está acontecendo na mitocôndria. Como que eu faço isso? Aí a gente já vai pesquisar como que ocorre essa modulação dos canais. E aí a gente vai criando a ideia, construindo o manuscrito. Mas então, Júlia, quer dizer que eu vou ter que, de um dia para a noite, pensar num tema, escrever e falar assim? Não. Você pode, claro, a gente está aqui para conversar e, enfim, quero falar sobre tal coisa, mas essa parte eu também ajudo a fazer. Então, a gente tem todo um esqueleto, né, do manuscrito, isso é conversado, isso é separado em grupos, etc e tal. E aí, como que acontece? A gente tem o abstract, que vai resumir todo o trabalho, enfim, uma introdução que vai explicar inicialmente. Então, eu costumo fazer como? Costumo colocar o que deve ser em cada capítulo, quais artigos que tem que ser citados, ou quais que tem que ser lido para você ter uma bagagem desse tema. Porque, Júlia, eu não sei, eu não acordei sabendo de Alzheimer, não acordei sabendo de Guillain-Barré. Realmente, o que você vai fazer? Você vai ler um artigo e vai escrever. Mas como assim? Eu vou pegar um artigo e escrever? Isso não é cópia? Não, o que acontece? A gente tem que juntar diferentes informações de diferentes artigos. Eu não vou chegar e falar tudo que está no artigo que eu acabei de ler. Não é assim que funciona. Eu vou ler esse artigo, ele vai falar, olha, a síndrome tal tem esse problema. Aí, em outro artigo, vai relacionar uma outra via. Vou adicionar esses dois. Tudo com as minhas palavras, claro, enfim. Mas não precisa achar que a gente já nasce sabendo escrever ou alguma coisa do tipo, que não é assim que funciona. E muito menos a gente vai tirar da nossa cabeça as informações. Isso é tudo referenciado, tudo a gente tira de um manuscrito que já foi publicado, então tem o respaldo, né, da revista, dos autores, enfim. Então, normalmente é isso, a gente divide em capítulos. Então, por exemplo, eu entrei na escrita desse manuscrito, que é aqui sobre as síndromes pós-Covid. Legal. Então, eu vou ficar o capítulo 1, Joãozinho vai ficar o capítulo 2 e Joãozinha vai fazer o capítulo 3. E aí eu vou falar sobre a fisiopatologia. Então, eu vou falar, na síndrome pós-Covid existem certos danos teciduais que ocorrem pela liberação de marcadores inflamatórios, que é SARS-CoV-2, e vou escrever. E aí, a Joãozinha vai fazer o 2, vai ter essa ligação com o meu e ela vai aprofundar e por aí vai. E a gente vai nessa construção. E aí, agora a gente vai falar um pouco sobre a escrita. Tem um negócio na minha frente aqui que eu não tô conseguindo ler, mas aí, tirei. Então, agora a gente fala um pouco sobre a escrita. Vocês mandaram, né, textos para poder se inscrever, enfim, e tal. E aí, por exemplo, eu sou a Joãozinha e quero escrever sobre o estresse oxidativo. E daí eu vou falar para vocês como que eu escrevi. Então, o estresse oxidativo nada mais é do que quando o corpo possuir um excesso muito alto de radicais livres, quando comparado à sua capacidade de neutralizá-los e desintoxicar as células com o efeito do antioxidante.
Esse tipo de estresse aparece quando o nosso corpo passa por um grande esforço ou quando possuímos alguma doença, como, por exemplo, infecções, câncer, diabetes, doenças reumatológicas, doenças neurodegenerativas. Estão vendo como é que... Já me embolei, não sei nem que comecei falando lá. Tendo em vista tudo isso, o que o estresse oxidativo causa ao nosso organismo? Em poucas palavras, o estresse oxidativo é o principal responsável pelo envelhecimento precoce, mas ele também causa muitas outras doenças, como, por exemplo, mal de Parkinson, diversos tipos de câncer, etc. e tal. Então, agora a gente vai pontuar o que poderia ser melhorado nesse texto. Começando por essa frase aqui. O estresse oxidativo nada mais é do que quando eu estou lendo para vocês, pode até fazer sentido, porque eu estou conversando com vocês, a gente está numa coisa mais, né, informal, enfim. Só que isso não pode estar na escrita científica. Nada mais é, não. O estresse oxidativo é um processo fisiológico onde, sabe, tem que ser direto, né? Tem que ser direto, a gente vai conversar mais à frente, mas assim, não pode ter essas redundâncias, essas coloquialidades, certo? Aí aqui, como vocês perceberam na minha escrita, tá bem longo, ó. O primeiro ponto vai vir só aqui embaixo. Eu colocaria um ponto aqui, já talvez. Voltei. Colocaria um ponto aqui, começaria de novo essa frase de uma outra forma, enfim, faria algumas alterações. Eu não gosto de questionamentos, essas perguntas no meio do texto para guiar alguma ideia. Eu não gosto. Tem alguns artigos que fazem isso, mas eu acho que você tem que ser muito bom no que você está fazendo para poder trazer perguntas, questionamentos ou alguma coisa assim. Mas sim, eu já vi umas 2 vezes enquanto eu li artigos fazendo esses questionamentos. De novo, em poucas palavras, está sendo coloquial. E uma outra coisa interessante que eu marquei aqui: o estresse oxidativo é o principal responsável. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente está falando de hipóteses, né? Então a gente está falando assim: é uma hipótese que o estresse oxidativo esteja associado. Então você não pode falar é o principal. Então, se não tiver estresse oxidativo, não tem envelhecimento. Não é assim, são várias vias que interferem no envelhecimento precoce. Então a gente tem que falar: o estresse oxidativo está associado ao envelhecimento precoce, o maior número de espécies reativas de oxigênio pode estar, sabe? A gente tem que sempre jogar, porque a gente está trabalhando com hipóteses. Ah, Júlia, mas isso aqui estava num artigo, tá igualzinho que estava no artigo, então referencia o artigo. Então aqui, ó, outra coisa que a gente vai perceber aqui, não tem nenhuma referência. Você não pode falar isso tudo e colocar lá embaixo, ah, tirei de tal lugar, desses 3 artigos. Não, em cada frase, então, o estresse oxidativo é isso, isso e isso. Fulano de tal. Então, vocês vão ver no próximo slide. E, além disso, eu também não gosto disso. Quando o estresse oxidativo se considera 2 pontos. Abre aspas. Isso eu nunca vi, assim, não acho interessante. Não acho interessante fazer aqueles tabeados também, porque... Ah, mas, Júlia, tem essa escrita no português. Sim, mas a gente tem que entender que é um pouquinho diferente. A gente vai falar disso agora. Então, na escrita científica, a gente precisa de uma linguagem clara e objetiva. Não precisa ficar arredondando, sabe? Embolando com essa coisa do português, que eu sei que a gente faz isso bastante no português e é ok, mas quando a gente, ainda mais quando a gente vai passar para o inglês, vocês vão perceber que fica ainda mais confuso quando a gente tenta ser muito, sabe, fazer próclise, enfim. Então, o raciocínio tem que ser direto e conciso, a ideia tem que ter início, meio e fim. Por isso você colocou essa informação aqui? Ah, porque está justificando essa. E para finalizar, vou falar dessa. E essa que finalizou vai puxar o outro parágrafo. E aí vai, não tem, vou colocar aqui essa frase. Vou falar disso. Não, tem que ter uma ideia iniciando, no meio e no fim, e que puxe o do próximo. Então, eu não posso falar, vou colocar isso no próximo slide, mas vocês vão entender. Tem que justificar as suas hipóteses, então você não pode simplesmente falar, você tem que trazer onde foi feito isso, qual artigo que fez isso, o que eles fizeram de teste, já tem algum in vitro, algum experimento acontecendo, sim, não, enfim. Os períodos também têm que ser curtos, que ficam mais fáceis de compreender e evitar repetições. E daí a gente chega nesse outro aqui, né? Então, através da funcionalidade geral do corpo na tentativa de manter a homeostasia, as reações de proteção contra antígenos, proteção durante alguma lesão patológica ou o próprio envelhecimento celular podem gerar uma reação negativa à célula devido aos radicais livres resultantes. O acúmulo excessivo de radicais pode gerar estresse oxidativo, degradando a célula, provocando disfunção mitocondrial, lesões oxidativas no DNA e neuroinflamação. Esse estresse é o acúmulo de espécies reativas a oxigênio, que estão normalmente presentes em quantidades normais no corpo, resultantes da respiração e na geração de energia na mitocôndria, porém são degradados pelos sistemas de defesa do corpo. Ou seja, quando há algum problema no sistema imunológico ou a produção excessiva de éreos, o estresse oxidativo acomete a célula.
Aqui a gente já percebeu que ele foi mais profundo, né? Trouxe mais informações, falou das espécies reativas, explicou que é um processo natural do nosso organismo, que está associado a outras situações, disfunção mitocondrial, lesão do DNA, neuroinflamação. Então, você viu que está mais enriquecido. Porque outra coisa também, a gente não pode ficar no superficial. Eu não posso chegar e falar, o Alzheimer é um problema no cérebro com células que sofrem problemas. Tá, não tá errado, realmente, o Alzheimer é isso, mas qual célula? Qual o problema? Tem alguma coisa relacionada? É alfa-sinucleína? Entendeu? Então a gente tem que falar o nome da célula, falar o nome enfim, ir aprofundando, entendeu? Então aqui, ele falou, né? Ou seja, quando você. O processo químico para seu desenvolvimento acontece a partir da redução do oxigênio, da presença de elétron livre, gerando ânion superóxido. Então, ele já foi explicando como acontece a parte do estresse oxidativo, né, que tem a reação, enfim, e foi acrescentando essas informações, o que é interessante. Eu só coloquei dois pontos aqui. Talvez aqui eu colocaria uma frase inicial. Então, uma frase inicial assim, o estresse oxidativo ocorre de maneira fisiológica no corpo, ponto. Através da funcionalidade geral, sabe, alguma coisa mais... é isso que eu vou falar nesse parágrafo. Mas aqui também tá ótimo. Se passasse dessa forma, ia ser ok. Aqui, quando há um problema no sistema imunológico, não é bem isso, né? Talvez ser um pouco mais específico aqui seria interessante também. E nessa parte aqui, quando, portanto, essa homeostase redox não é evidenciada, há estresse oxidativo. Isso, tanto quando a gente passar para o inglês, vocês vão perceber que fica um pouquinho complicado, mas até mesmo no português. A gente não tem necessidade. Esse portanto aqui não tem necessidade. Quando essa homeostase redox não é, pronto, não precisa desse portanto. Até porque ele está entre vírgulas, facilmente retirável. Então, às vezes, a gente tenta colocar muito dessa forma, sabe? A gente coloca... às vezes não precisa. Aqui é bem simples. Ó. O processo é esse, o ânion tal faz isso, quando isso acontece, tal coisa, o efeito, sabe? Pode ser uma coisa bem mais direta, não precisa ficar enchendo de pétalas, colocando, né, a dessarte, etc e tal, não é necessário, até porque quando jogar pro inglês a gente nem tem tantos conectivos assim para usar. Mas enfim, aqui já está bem mais elaborado, a gente vê que tem, né, tem mais conteúdo. Isso é muito importante, sabe? A gente não pode só chegar e falar que existem canais. Não, explica qual que é o canal. Canal iônico, o canal de potássio, canal de cálcio, eles têm alguma família, a gente tem, sabe? Vocês têm que chegar nessa... Porque senão uma pessoa que vai ler e falar assim, tá, falou e não me explicou como é que era essa situação. Qualquer canal de cálcio, eu posso chegar e fazer isso? Não. Tem alguma família, tem alguma modulação que tem que ocorrer de uma forma certa, etc e tal. Mas Júlia, como que eu vou saber isso? Artigos, tem que buscar artigos bons. A gente demora tempo procurando artigo, porque é necessário, fica melhor a sua escrita quando você faz essa pesquisa, entendeu? E é por isso que eu gosto de delimitar para vocês, olha, gente, tem que ter esses artigos. Porque eu faço uma pesquisa, assim, é tempo dedicando ali, lendo, vendo se esse artigo é bom, se traz informação legal, esse aqui está sendo bem, não está sendo superficial, está sendo bem profundo, etc e tal. Então, tomar esse cuidado. Então agora a gente já finalizou essa parte. Seria interessante se a gente pudesse fazer igual aqueles no workshop mesmo, né? Agora cada um vai escrever, mas não vai ser isso. Mas quem quiser entrar, né, no nosso grupo de pesquisa, para quem está aqui no nosso workshop, e, poxa, agora que eu vi como é que funciona, agora que você me deu alguma ideia, eu estava mesmo querendo tirar do papel uma certa coisa, então agora é a hora, assim, sabe? Pode se inscrever no Forms, pode vir conversar comigo. A gente já montou um grupo principal, que já vai começar a trabalhar o grupo em si, né? Mas a nossa ideia é para as férias mesmo. Então, se o problema era não ter tempo, não precisa vir com essa, tem tempo sim. E é aquela coisinha bem ok, gente. Acordou de manhã, foi lá ler um pouquinho, escrever um pouquinho, foi curtir as férias também, porque a gente não quer ninguém com burnout aqui, né? Enfim, então a pré-inscrição é bem simples, tem o Forms. Quem não teve acesso ao Forms pode entrar em contato comigo também, que eu repasso. Então, vamos precisar de informações de vocês, escrever um textozinho introdutório com 5 parágrafos, na Times 12, tamanho 12, passamento e-mail, referências à BNT, e uma carta de intenção, refletindo, enfim, sobre se você participou de algum projeto, qual é a sua experiência e tal.
E isso fica aberto também para aqueles que escreveram e não foram chamados, porque, enfim, acha que pode melhorar o texto, percebeu quando eu comentei agora que, faltou isso, eu não fiz aquilo, enfim, para poder entrar se tiver interesse. Eu acho que é muito mais legal quando a gente tem esse acompanhamento, sabe? Porque muitas vezes, antes, né, de entrar, de ter assessoria, enfim, eu ficava meio, cara, como que eu vou fazer isso? E a gente tem esse acesso desde o começo, né? Não sei se todo mundo já teve PC, enfim. A gente chega e fala assim, escreva. Aí você fica meio, meu Deus. Mas que é uma coisa interessante a se ter, você vai vendo depois seu currículo crescendo. E não só isso, né? A gente vai atrás de artigos, escrita científica, etc e tal. E muitas vezes um médico, enfim, um professor vai chegar e falar, gente, precisa de alguém para apresentar esse trabalho, fazer um relato de caso. Isso vai ter no seu dia a dia, no internato mesmo. Ah, não, gente, a gente vai ter vamos discutir amanhã o caso de fulana que está com uma doença assim acessada, a gente não sabe o que pode ser, ou a gente não sabe qual é o tratamento mais eficaz. Então, assim, é tudo um teste, sabe? É um treinamento. Você está treinando agora para depois fazer isso, pensando no bem do seu paciente, pensando, enfim, na apresentação de algum relato de caso, num congresso. Então, às vezes as pessoas ficam assim, isso é jogar tempo fora, ou uma coisa do tipo. Eu acho, na verdade, jogar tempo fora enfim, você olha para o que você faz no dia a dia e pensa, cara, com o que eu gasto tanto tempo? Às vezes você gasta mais no celular, né? Enfim. Mas é isso, acho que acabou. Não, vou falar dos temas ainda. Então, quem tiver interesse, eu estava querendo, para esse ano que chegará agora, conversar sobre alguns temas que eu acho interessante. Então, ficou copiado aqui, não era isso que eu queria que não. Mas, enfim, falar sobre microbiota, falar sobre autismo, falar sobre ela, falar sobre síndrome do pós-Covid, mas estou aberta a, enfim, qualquer outro tema que você ache interessante, queira vir conversar comigo. Vi que teve gente que colocou sobre yoga, etc. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que ver se esse tema ele é realmente inédito e vai ser visto por alguma revista. A gente às vezes quer escrever porque gosta, enfim, realmente não tem nenhum problema, mas ele também tem que ser atrativo, né, pensando nas revistas. No mais, é isso. Eu não sei se eu falei muito rápido, alguma coisa assim, mas queria agradecer a todo mundo que estava escutando e participando. Se tiver alguma dúvida, fico aberta para responder agora, ou no meu WhatsApp, e-mail, enfim. E é isso. Ok, Júlia, parabéns. Sempre é muito bom ouvir a sua história, né? Relembrar e pensar que nós começamos lá em 2020, né? No auge da pandemia. A Júlia falou, prof, vou fazer um curso de Covid. Falei, meu Deus, onde que você vai encontrar um curso de Covid, né? Ela falou, a USP está oferecendo um curso, vou fazer. Eu falei, então vai lá, Júlia, aprenda tudo, que nós vamos escrever muita coisa juntas. E realmente deu muito certo, né, Júlia? A Covid, né, foi o impulsionador das nossas pesquisas inicialmente e depois partimos para outros temas. Então, estamos com temas novos para 2024, vejam quantas possibilidades, né? E vocês puderam perceber, então, na fala da Júlia, o quanto isso, que não é de um dia para o outro, né? Então, a gente tem que investir realmente, se vocês estão nos primeiros semestres, entrem para o grupo de pesquisa, né? A Georgia também começou conosco, Georgia, no segundo ou terceiro semestre? Segundo, né? Se eu não estou enganada. Acho que foi no final do primeiro ainda, prof. Final do primeiro, meu Deus do céu. E já está com um bom currículo, né? Já está com várias publicações. O Gabriel, que está aqui também, já está com o TCC publicado, então, antes mesmo de concluir a graduação. Então, para quem está entrando, para quem está ouvindo pela primeira vez falar sobre o Purinas, ou explicando o sistema purinérgico para a comunidade, ouvindo falar pela primeira vez da Prof. Margarete, né, da Júlia, da Georgia, do Gabriel e de todos que estão aqui, vocês busquem o Lattes, busquem as pesquisas, deem uma procurada no PubMed, né, para entender um pouquinho melhor e também para se motivar, né, a pesquisar. Como a Júlia falou, é muito importante, por quê? Porque todo dia vocês vão ser desafiados a ver alguma coisa. Vocês viram um caso totalmente diferente, depois, futuros médicos, né? Terminou ali a residência, está trabalhando, viram um caso super legal e querem relatar, né? Então, você tendo uma base de escrita científica, fica muito mais fácil.
certo? E isso é super importante para vocês criarem um nome numa determinada área, né? Para depois vocês fazerem apresentações em congressos. E estar no grupo de pesquisa, no grupo de extensão, não só te ajuda a ter um currículo bonito, né? Mas te ajuda a se desenvolver pessoalmente, ajuda a ter relações pessoais, né? A trabalhar os conflitos também, que às vezes uma pessoa ela escreve de um jeito, outra pessoa escreve de outro jeito, né? E aí você tem que ir lá falar com fulano, que está demorando na escrita, né? Então, são todas essas questões que também são trabalhadas ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente tem que aprender a administrar, né? Entender que o colega é um pouquinho diferente, que o colega tem o tempo dele, né? Mas também não pode ser um tempo infinito, né? Porque senão o trabalho nunca termina. Então, tem todas essas questões que são importantes para o crescimento pessoal e profissional de vocês, tá? Certo? Gabriel, dúvidas? Gabriel foi o primeiro que escreveu, né? Ou estou errada? Levantou a mão que eu vi. Eu queria mandar a palminha e cliquei na mãozinha. Mas Gente, pode falar, Gabriel. Fala, nossa, Júlia, que incrível essa história. Sim, uma história de superação, realmente, Júlia. Parabéns. Evoluiu muito. Obrigada, Gabriel. Gente, perguntas, aproveitem, é o momento. Eu confesso para vocês que vocês não têm, vocês estão sendo privilegiados de finalizar o semestre, né, com um seminário tão legal e com tantas oportunidades como estão sendo apresentadas aqui, tá? Então, talvez ao longo do semestre vocês não tenham tantas oportunidades de falar com a Prof. Marga, tá? E isso é verdade, né, Júlia? Isso é verdade. A Júlia diz, Prof, quero marcar um horário na sua agenda, né? Então, aproveitem, vocês estão aqui, façam suas perguntas, façam suas colocações, podem perguntar aquilo que vocês acharem a maior besteira do mundo, podem perguntar, tá? Se tiver com vergonha também, depois pode perguntar, quiser mandar e-mail, quiser mandar WhatsApp. Eu vi que tem alguns aqui que já entraram, tá, prof, para o nosso projeto, então agradecer a todo mundo que se inscreveu. A gente vai abrir de novo para quem estava aqui, se quiser mandar, quiser reescrever o texto, você, olha, acho que eu melhorei aqui, posso tentar mandar de novo, claro, fica bem à vontade. E logo menos, né? Acho que esse ano ainda a gente se reúne para poder passar as informações e aí a gente começa a escrever, né? Cada um no seu tempo, claro. Se tiver dúvida, pode vir falar comigo. E eu acho que essa é a melhor parte, assim, dessa escrita acompanhada, porque às vezes é só façam. E a gente fica, mas gente, como? Onde eu começo? O que eu vejo? Não, aqui já tem um esqueletinho, tem o tema, tem um artigo que você tem que ver. Ah, Júlia, não acho que seja isso, não. Será que você acha que esse artigo seja melhor? Oh, muito bom, ótima ideia, vamos começar com esse então, sabe? É bem aberto, a Marga também está sempre disponível para a gente conversar. Oh, prof, não gostei muito do tema, não gostei do grupo. A gente vai se organizando, sabe? Mas eu acho que o mais importante de tudo é o desafio, sabe? Então, é bem isso. A Júlia lá de trás olhava e falava assim, ai, será? Mas eu nem sei escrever, mas nunca fiz, o que eu faço? E hoje em dia tá tipo assim, nossa, que bom que eu comecei, sabe? Porque, cara, eu poderia ter começado um pouco depois, um pouco antes, mas é gratificante olhar para trás e ver o que você fez, entendeu? Então, mas eu tô com medo, mas eu não sei, tenta. O máximo pode dar você chegar e falar, olha, Júlia, muito legal, tentei, viu, escrevi aqui, não deu certo, não é para mim. Pronto, então tudo bem, segue a vida, depois escreve só para a parte de PC que vai ter valer nota. Mas assim, não tem problema, sabe? Tentem, se divirtam nesse experimento, sabe? Que é a faculdade. É bem importante isso pra gente, em todos os aspectos. Exatamente, Júlia, muito bem colocado. Pessoal, e deixa eu contar uma particularidade, que a Júlia começou num outro projeto de extensão. E depois, ela começou como voluntária e depois criou o próprio projeto, né? Então, assim, com uma ideia própria, é claro que isso abriu várias outras oportunidades, né? Mas então, vocês podem estar participando deste projeto agora e, quem sabe, no ano que vem, em 2025, estarem propondo um outro projeto que vai gerar uma série de outras publicações, né? Que vai gerar vários produtos, né, que vão ser importantes para o currículo de vocês e para a vida pessoal e profissional.
Muito bem, já que não temos perguntas, eu sei que vocês querem deixar todas as perguntas para a Júlia, né? Porque alguns têm medo da Prof. Marga, mas eu não mordo. Mas agora eu queria falar um pouquinho mais especificamente com o pessoal do Purinas, explicando o sistema purinérgico para a comunidade. Até se os outros quiserem sair, se não tiverem dúvidas. Ou, Júlia, você queria conversar com todos eles especificamente ou eu posso liberá-lo? Não, a gente pode seguir. Vão ter... Isso. Oi, Simon. O Simon, ele entrou, né, no nosso grupo, mandou a cartinha dele, mandou o texto dele, eu já respondi. Então, Simon, a gente vai montar um subgrupo, digamos assim. Então, dentro do grupo de pesquisa, vão ter os subgrupos que a gente trabalha a cada tema. E daí, se vocês tiverem alguma necessidade, né, por exemplo, Júlia, será que você pode repetir sobre isso, mas a gente vai trabalhar num grupinho menor, que eu posso dar mais atenção para cada um de vocês. Então, se você mesmo quiser falar assim, Júlia, poxa, hoje eu tô mais livre, será que você está disponível? Eu queria tirar uma dúvida com você, a gente marca, não tem problema nenhum, tá? E aí a gente vai ter um grupo no WhatsApp, vão ter reuniões sobre o tema de cada artigo, etc e tal. E acho que é isso, né? Respondi essa pergunta? Isso, show. Mas depois a gente entra em contato, tá? Vocês colocaram um númerozinho do WhatsApp de vocês, daí a gente vai criar um grupo geral e depois ir dividindo. Perfeito. Então, quem não está no Purinas neste momento, ou no projeto explicando o sistema purinérgico para a comunidade, quem não for bolsista e quem não for voluntário, está liberado. Então, podem sair, se quiserem permanecer, podem permanecer também, mas é que agora a conversa é especificamente com os bolsistas e voluntários do Explicando o Sistema Purinérgico para a Comunidade. Muito bem. Então, temos Luiz aberto. Fernanda, uma dúvida. Michele, claro. Diga, Michele. Acho que eu vou falar que é mais rápido. Quem foi selecionado para iniciar agora no projeto continua na reunião também ou é só quem já estava? Não, então, e agora a gente vai fazer uma reunião sobre o projeto de extensão. É outro, então. Mas se você tiver interesse em saber, não tem problema nenhum, a gente está super disponível aqui. É bom até que você tenha uma noção de como acontecem as reuniões, mas não é necessário. Se tiver, não, agora eu preciso fazer uma outra coisa, pode ficar bem à vontade. Tá, então eu vou continuar para ver. Tá, perfeito, tá bom. Tchau, tchau, Fernanda. Show, manda pra gente, conversa com a gente lá. Muito bem.